O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que estão aqui no santuário para esta transmissão e também participando, queridos irmãos que estão em casa pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nós estamos neste tempo pascal, nesta terceira semana da Páscoa. Temos escutado aí os relatos do Cristo que aparece aos seus discípulos e ali alimenta os seus discípulos, os seus apóstolos e os envia para a missão. Qual é a missão? Qual foi a missão que os apóstolos receberam? Eles receberam a missão de anunciá-lo, de anunciar o Cristo ressuscitado, o pão da vida. Nós precisamos do nosso alimento aqui na terra, não precisamos? Precisamos do pãozinho, do arroz com feijão, do bife. Talvez os irmãos aqui, você em casa já está pensando, o almoço vai sair daqui a pouco. Calma aí, padre. Daqui a pouco você vai comer mesmo, né? Agora é o banquete, é outro banquete. É o banquete celestial. Meus irmãos, nós vivemos da Eucaristia. Nós nos alimentamos do pão do céu. E Jesus declarou várias vezes: Eu sou o pão da vida. Se o alimento que nós temos aqui na terra, nós já nos deliciamos e já nos alegramos, quanto mais o pão da vida, o pão do céu, a Eucaristia. Como o nosso coração deve exultar, como nós devemos desejar de todo o nosso coração receber nosso Senhor. Sim, nós aqui estamos tendo esse privilégio de receber Jesus, de comungar Jesus sacramentalmente. Mas, meu irmão, por enquanto, faça assim a sua comunhão espiritual. Que tão logo você possa estar aqui conosco, você possa participar deste banquete. Mas, por enquanto, a igreja pede isso para mim e para você. Por enquanto, a sociedade, aliás, os governos, aí estão pedindo isso. Então, muita calma, vai passar, tá bom? Mas deseje de todo o seu coração se alimentar de Jesus, o pão da vida, o pão da palavra e o pão eucarístico. E esta, não só ideia, mas esta doutrina, o sacramento do Cristo, foi ali recebido, o sacramento, o Cristo, foi recebido pelos apóstolos, foi recebido pelos santos, e eles tinham que transmitir isso. Os apóstolos, no fogo do Espírito Santo, precisavam transmitir esta mensagem e esta verdade. Cristo, o nosso Deus, Ele é o pão da vida. E quem come dele tem a vida eterna. Jesus anunciou aqui mais uma vez, meus irmãos, que nele nós não passamos fome, que nele nós não passamos sede, que nele nós não nos perdemos. Está vendo como esta mensagem
como este mandato do Senhor não poderia ser escondido, não poderia ser ocultado, e é por isso que os apóstolos tinham que transmitir isso. Minha gente, é muito bom você comer desses pães aí, é muito bom você comer desse carneirinho aí, é muito bom você comer do arroz com feijão, mas é bom mesmo, o alimento que dá vida e vida eterna é o pão do céu, é a Eucaristia. Os apóstolos estavam cheios, meus irmãos, desta graça de Deus e receberam o Senhor no sacramento ali, que Ele instituiu, e eles precisavam anunciar isso, e foi isso que cada apóstolo fez. Nós já escutávamos nesses dias o testemunho de João, o testemunho de Pedro. Nesses dias temos escutado o testemunho de Estevão, que comungou do pão da vida, que fez a sua experiência com o ressuscitado, e por isso ele não teve medo de sofrer o martírio, porque ele sabia que através daquele sofrimento ele entraria no reino dos céus. A aparente derrota não era derrota, era vitória. O sofrimento era uma vitória, a cruz era a vitória. Meus irmãos, isso estava muito fresquinho, quente na cabeça e no coração dos apóstolos, de Estevão. Por isso que ele não teve medo de testemunhar. Nós temos o pão da vida. O Cristo ressuscitou. E depois os outros apóstolos, os outros discípulos, aquela segunda leva, dos apóstolos, vamos dizer assim, eles assumiram isso também e começaram a propagar esta verdade, o pão da vida, o Cristo ressuscitado. Cheios do Espírito Santo, meus irmãos, eles anunciavam. E hoje nós encontramos Filipe, que ali testemunha também para os irmãos, para a igreja primitiva, os feitos que ele havia realizado, não ele, mas Deus havia realizado através dele. E a igreja se maravilhava, não temia, e a aparente derrota ou aparente fracasso não fez com que eles tivessem medo. Mataram Estevão, vão nos matar. E agora, o que vai ser da igreja? Eles se alegraram, eles recobraram as forças e a dispersão, que era uma aparente derrota, era algo ruim, na verdade foi uma bênção. Porque a igreja e os discípulos, os apóstolos, ao dispersarem, o evangelho foi anunciado em tantos lugares, em tantas realidades. Meus irmãos, tempos difíceis são tempos também de muitas graças. Amém? Tempos difíceis são tempos também de muitas graças. Foi o que aconteceu nos Atos dos Apóstolos. Foi o que aconteceu em vários tempos na igreja. E o que nós estamos vivendo hoje também é um tempo de muita graça. Acredito que nunca o evangelho foi tão propagado, foi tão falado e ao mesmo tempo ouso dizer, tão vivido nesse tempo. Estamos nesse tempo de aparente perseguição ou de pessoas querendo calar a voz da igreja, mas não tem como calar. Nesses dias nós já meditávamos. Embora os apóstolos estivessem trancados, o evangelho não era trancado, o evangelho era propagado, era vivido por cada membro da igreja. E hoje, mais uma vez, eu sou a igreja, você é a igreja, e nós precisamos sair e evangelizar e anunciar, e que esses sinais que acompanhavam os apóstolos também possam nos acompanhar. No tempo difícil também, que hoje nós comemoramos, Santa Catarina de Sena, no tempo dela, que foi também um tempo difícil, que a igreja estava mais ou menos, estava vivendo no mais ou menos, surge esta santa, esta jovem, que desde pequena consagrou a sua vida a Deus, ainda jovem. Aos 16 anos fez uma experiência com Deus e quis entrar para a ordem terceira dos dominicanos. E ali Santa Catarina de Sena viveu realmente aquilo que o pão da vida desejava, que ela fosse alimento para os outros. E assim foi a vida de Santa Catarina de Sena, lá no ano de 1300
1347. Ela viveu o Evangelho, ela anunciava o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. E interessante olhar para a história dela, ela viveu tanto a santidade e a sua espiritualidade, a sua santidade exalava tanto que ela atraía autoridades políticas, pessoas lá da sociedade, autoridades eclesiásticas, o povo de Deus, e ela atendia a todos e conseguia falar com todos. Era uma graça de fato que ela tinha. Ela foi tão ousada na sua caminhada cristã que, naquele tempo, o Papa estava lá em avião, na França, e ela disse para ele, escrevia cartas para ele: olha, Papa, seu lugar não é aqui não, seu lugar é lá em Roma. Com muito respeito, mas com muita ousadia, ela também comunicou isso ao Papa, aos sacerdotes. Colocaram em xeque, questionaram a sua vida, se era realmente uma inspiração. E no diálogo que ela teve, ela pôde, se dizer. Ela, semi-analfabeta, aprendeu a escrever mais tarde e aprendeu a ler tarde e a escrever mais tarde ainda, quando adulta, mas de uma capacidade, de uma espiritualidade que exalava de fato a santidade. Hoje nós estamos no tempo, irmãos, que nós devemos imitar também Santa Catarina de Sena, uma mulher apaixonada pela vida interior, pela vida de contemplação. Hoje precisamos ser também contemplativos. Uma mulher que, diante daquilo que os estados estavam vivendo ali, a Europa estava vivendo, anunciou a paz e pedia a paz e conseguiu a paz. Conseguiu convencer o Papa de voltar para Roma. Amor à igreja, meus irmãos. Esta mulher tinha um amor à igreja, amor à Eucaristia. Neste dia, comemorando Santa Catarina de Sena, vamos pedir esse amor à igreja, amor pelos sacerdotes, amor pelo Papa. Não vamos criticar. Já tem muita gente que faz isso de fora. Nós somos a igreja. Falando mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesmo. Estou falando de nós, mal de nós. Vamos rezar pela igreja, rezar pelos sacerdotes, para que sejam santos. E ela fazia isso. Chamava os sacerdotes à fidelidade, às suas responsabilidades. E ela fazia isso com um amor profundo e constante pela igreja. Façamos isso. Rezemos pela nossa igreja, ajudemos a nossa igreja. E tem um dito, que é verdade: se um sacerdote santifica o povo, esta mulher, esta santa, santificou também os sacerdotes, o povo, a sociedade, a igreja. E nós estamos santificando a nossa família? Nós estamos santificando a igreja? Nós estamos santificando a sociedade com o nosso testemunho? Nós recebemos quem? Nós recebemos o Cristo, nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos Jesus, a Eucaristia, e a nossa conduta diz daquilo que nós recebemos? Santa Catarina de Sena, para encerrar, ela dizia: se nós formos o que nós devemos ser, nós incendiaremos o mundo. Meus irmãos, Cristo foi o que ele devia ser, e ele foi o que foi, e incendiou esse mundo. E ele contagiou os apóstolos, e ele contagiou os santos. Que hoje nós nos sintamos também contagiados pela fé dos apóstolos, de Estevão, de Filipe, de Santa Catarina de Sena, e que nós também possamos hoje incendiar este mundo com o amor de Deus, incendiar este mundo com o fogo do Espírito Santo. Inclina um pouquinho a sua cabeça e faça a sua oração, pedindo esta graça de ser aquilo que você deve ser. Eu devo ser cristão, eu devo viver o meu batismo, eu devo ser um sacerdote, de fato. Você é missionário? Peça essa graça, Senhor, que eu seja missionário mesmo. Você é pai, é mãe? Viva a sua paternidade, viva a sua maternidade. Senhor, nos ajude a ser aquilo que devemos ser,
para incendiar esse mundo e que muitos se voltem para o Senhor e sejam salvos.